Tinha algo diferente naquele momento. Uma saída rápida, um corredor improvisado, câmeras espalhadas por todos os lados captando cada passo, cada expressão, cada detalhe do que deveria ser uma passagem de rotina. E foi exatamente nesse segundo de descuido, nessa fração de instante que ninguém esperava que fosse registrada, que tudo veio à tona. Flávio Bolsonaro foi quem trouxe o vídeo à atenção pública. Ele não precisou de muito texto, não precisou de discurso longo. Bastou apontar para a imagem e perguntar: "Você está vendo o que eu estou vendo?" E a resposta, para quem assistiu, foi difícil de ignorar. O presidente Lula, saindo de um evento, num movimento que poderia ser confundido com qualquer coisa em outra circunstância, exibiu o dedo do meio. Não para uma pessoa específica, para as câmeras, para o registro, para quem estivesse olhando. Agora, a pergunta que fica no ar não é técnica, não é sobre ângulo de câmera ou resolução de vídeo. A pergunta é outra, e ela é mais desconfortável. Isso foi descuido ou foi intencional? Porque a diferença entre as duas respostas muda completamente o que esse gesto significa. Se foi descuido, então é a imagem de um presidente que, num momento de alívio, de tensão solta, mostrou o que estava sentindo. E aí entra outra camada. O que exatamente estava provocando essa tensão? O evento em si? A presença das câmeras? A plateia? O povo brasileiro que estava do outro lado das lentes? Porque o gesto involuntário, em muitos sentidos, é mais revelador do que um discurso preparado. É o que escapa antes que o filtro entre em ação. Se for intencional, a interpretação muda de direção, mas não necessariamente fica menos grave. Significa que o presidente, em algum nível, sentiu que podia fazer aquilo, que o contexto permitia, que havia uma audiência específica para quem o gesto fazia sentido, e outra audiência, a maior, que não deveria perceber. É o tipo de lógica que aparece quando existe uma distância real entre o que se diz publicamente e o que se pensa de verdade. A Folha de São Paulo optou por não dar destaque ao episódio. Outros veículos passaram rapidamente pelo assunto, como se não houvesse ali nada que merecesse mais do que uma nota. E é exatamente essa escolha editorial que levanta uma segunda camada de questionamento. Porque a função da imprensa, pelo menos na teoria, é justamente olhar para o que acontece e perguntar o que significa. Quando essa pergunta é evitada, quando o assunto é minimizado antes mesmo de ser discutido, o silêncio passa a ser parte da história também. Pense no seguinte: se um político de oposição, num evento gravado, tivesse feito esse mesmo gesto, em qual página estaria essa notícia? Qual seria o tamanho da manchete? Quantos especialistas seriam chamados para analisar o que aquilo revelava sobre o caráter, a postura, o respeito às instituições? A assimetria no tratamento não passa despercebida. E quando as pessoas começam a perceber essa assimetria, algo muda na forma como elas leem as notícias. Não apenas essa notícia, todas as outras também. Tem uma coisa que quem viveu ou vive no Brasil reconhece bem. É aquela sensação de estar sendo tratado como ingênuo. Não de forma declarada, não com palavras diretas, mas nas entrelinhas. Na maneira como um pronunciamento explica o inexplicável com termos técnicos. Na forma como uma crise econômica que afeta o preço do feijão é descrita em gráficos que não fazem sentido para a maioria das pessoas. No jeito como um gesto registrado em vídeo, claro o suficiente para gerar debate, é empurrado para baixo da linha de visão da grande mídia. Essa sensação tem um peso, ela se acumula, e quando ela encontra um símbolo, um momento concreto, um segundo que ficou gravado, ela ganha nome. O dedo do meio virou esse símbolo, independente da intenção por trás dele, porque ele condensou algo que muita gente já estava sentindo, mas não sabia como nomear. Há quem diga que é exagero, que um gesto é apenas um gesto, que não se pode construir uma narrativa política inteira em cima de um segundo de vídeo. E esse argumento tem a sua lógica, mas ele ignora o contexto, ignora o histórico de relação entre esse governo e a base da população que não votou nele, e às vezes até a que votou. Ignora o padrão de comunicação, a forma como o Palácio responde quando é questionado, a maneira como assessores tratam repórteres que fazem perguntas inconvenientes. Um gesto sozinho pode ser um equívoco. Um gesto dentro de um padrão é outra coisa. E o padrão que muitos brasileiros enxergam vai além do momento em si. Vai para a conta de luz que chegou mais cara este mês.
para o preço do gás de cozinha que não voltou ao patamar prometido em campanha, para as promessas feitas em palanque com uma clareza que não se repetiu dentro do governo. Cada uma dessas coisas sozinha poderia ser explicada. Juntas, elas formam uma percepção. E percepções moldam como as pessoas leem um gesto captado por câmera numa saída rápida de evento. Flávio Bolsonaro entendeu isso. Não importa o que se pensa sobre ele politicamente, o que ele fez foi ligar um ponto ao outro. Mostrou a imagem e deixou que o contexto fizesse o trabalho, porque o contexto já estava lá, pronto, carregado por milhões de pessoas que pagam suas contas todo mês e se perguntam quando as coisas vão melhorar de verdade. A questão que fica, e que cada pessoa vai responder de um jeito diferente, é a seguinte: o que um líder deve ao povo que ele governa? Não o que a Constituição determina, não o que os manuais de ciência política definem. O que, no nível mais básico, de respeito humano mesmo, uma pessoa que ocupa o cargo mais alto do país deve àqueles que vivem sob as decisões que ela toma todos os dias. Porque se a resposta a essa pergunta inclui dignidade, consideração, a consciência de que cada decisão tomada naquele palácio tem consequência real na vida de gente comum, então um gesto que aponta na direção contrária não é pequeno, não é detalhe, é revelador. E talvez seja isso que incomoda mais, não o gesto em si, mas o que ele sugere sobre o espaço que existe entre quem governa e quem é governado. Um espaço que, quando fica grande demais, transforma cidadãos em plateia. E plateia não decide, plateia assiste. Só que a câmera estava ligada e o vídeo ficou.